Agora a gente recebe o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos para falar sobre os erros de português comuns em provas, concursos, na internet e até mesmo no dia a dia. Boa tarde, professor. Hoje a gente vai falar então de conjugação verbal, é isso? É isso. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Marcela. Boa tarde aos telespectadores. A gente vai falar de conjugação verbal porque eu peguei alguns exemplos na internet e eu vou contar um segredo só para vocês duas, que ninguém em casa nos ouça, tá bom? Eu peguei de alguns veículos de comunicação também. Ai. Sabe, alguns veículos de comunicação que às vezes ou o repórter, o apresentador fala ou está escrito. Para não ficar expondo ninguém, porque não é essa a intenção, eu trouxe e coloquei os exemplos aqui, mas pelos exemplos vocês vão perceber que isso vocês já podem ter ouvido. Mas o importante, mais do que seja no veículo de comunicação alguma pessoa, o importante é saber a hora de se comunicar da maneira formal da língua portuguesa. É o que eu falo sempre, língua na mão, ou seja, domínio da língua. Saber a hora de usar uma gíria, usar uma brincadeira e saber a hora de fazer o uso formal do idioma. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Então vamos lá para as telas para a gente. A primeira tela, você vai ver que não vai ter pegadinha, gente, porque eu já coloquei o exemplo e embaixo eu já coloquei qual é a situação, né? Então, veja só. Foram chamados os acusados que ainda não deporam na CPI. Depuseram, né? Essa daqui eu vou dizer para você, Tainá, Marcela, foi em veículo de comunicação. Eu chequei ainda, fiz uma pesquisa e mais de um veículo de comunicação e não apenas aqui de São Paulo. Escrito? Escrito. Aí é pior. Foram chamados os acusados. Eu fiz só uma troca, que aqui estavam os nomes das pessoas que foram os acusados. Só troquei por acusados. Foram chamados os acusados que ainda não deporam na CPI. Veja, verbo depor no pretérito perfeito, que é o caso do uso aqui, é depuseram. Então, o correto seria, foram chamados os acusados que ainda não depuseram na CPI. Nossa, e soa feio, né? Soa feio, deporam, né? Mas, assim, esse foi uma boa incidência, viu, Marcela? Não foi aquele erro isolado, um só que eu achei e peguei. Eu achei pelo menos 3, 4... Em outros jornais, né? Mais de um jornal. Mais de um jornal. Bom, vamos para o próximo, tem um pouquinho a ver, olhos atentos, a gente precisa aí, né, resolver. Vamos lá. Segundo, depois da perseguição, os policiais deteram os criminosos. Detiveram. É o mesmo exemplo no que diz respeito ao tempo verbal, claro. É o mesmo exemplo do anterior, mas também as pessoas usam, né, de uma forma equivocada. Depois da perseguição, estamos falando do passado, após a perseguição, isso deve ter acontecido há minutos atrás, horas atrás, ou até no dia de ontem, por exemplo. Depois da perseguição, os policiais detiveram os criminosos e não Será que é deteram, né? o tempo verbal que confunde? O que confunde, na verdade, eu tenho reparado isso, não apenas com esses dois verbos, mas com outros, quando eu dou aula, as pessoas fazem analogias com outros verbos que elas conhecem, né? Às vezes elas pegam um verbo parecido, que tem um final parecido, aí cada pessoa tem o seu vocabulário, cada pessoa, obviamente, enxerga de uma forma, pega um vocabulário parecido e acaba utilizando. Quer ver? Vamos para o próximo exemplo, né, para vocês. Esse aqui é ortográfico, não é de verbo. Ó, ele trabalha por sua ascensão. Esse daqui eu encontrei na internet, tá bom? Aí tinha o nome da pessoa, só troquei por ele, claro. Trabalha por sua ascensão profissional. E veja, ascensão, né, no sentido de progredir, melhorar nesse sentido, é com cedilha. E também tem um outro errinho nessa palavra. Tem gente que escreve ascensão sem o S, né? Sim. E aí, ascensão sem o S é o ato de acender, né? Acender, por exemplo, o fósforo para você ligar, às vezes, o fogão, se não for automático, etc, né? Tem esse eu acho que já pega mais, né, esse é feio. Esse aqui foi de internet. Esse aqui foi de internet e tem bastante, viu? Bastante gente escreve ascensão, né? Da maneira equivocada com cedilha, sendo que o correto aí é com S. Professor, você manda um recadinho assim para os veículos de comunicação quando vê um erro desse? Quando eu conheço as pessoas, como algumas pessoas me conhecem, eu trabalhei muitos anos aqui na Record, na redação, né? Trabalhei na Bandeirantes, etc. Conheço bastante gente. Então, assim, as pessoas que eu conheço já falaram assim, Rodrigo, pode ligar, pode falar. Então, eu vou lá e falo. No meu convívio pessoal, no convívio social, as pessoas que eu não conheço, eu não me aventuro a fazer isso, porque a pessoa pode não se sentir bem. Mas eu faço um convite a todos os jornalistas que quiserem algum auxílio nesse sentido, uma dica, eu estou à disposição, não tem nenhum tipo de problema. Quem me dá essa liberdade, eu vou e falo, olha, Joãozinho, né? Aconteceu isso, dá uma olhadinha, corrige, etc. Né? E aí a gente conversa. Depende se a pessoa dá essa liberdade. Né? É verdade. Vamos para o próximo. Né, a próxima tela, essa tela ela é bacana, né? E essa tela foi enviada por uma telespectadora, Cláudia Portela, um beijo para ela, Cláudia Portela, aqui de São Paulo, enviou essa dúvida, né? E aí eu trouxe para cá, né? Olha só, o verbo requerer, de solicitar por meio de algum documento, fazer uma solicitação,
As pessoas às vezes confundem, sabia? Como se fosse querer duas vezes. Por exemplo, querer e requerer, como se fosse querer de novo. É verdade. E acaba conjugando o verbo parecido com a forma querer. Por exemplo, se você falar querer, se você conjugar no presente, eu quero. Aí se você pega requerer, adivinha o que a pessoa coloca? Eu requero. Que é o que está aqui, ó. Eu requero meus documentos toda semana. E o verbo requerer não é querer novamente, como eu coloquei aqui. Não significa querer de novo. Requerer é solicitar por meio de um requerimento de um documento. Portanto, eu requeiro e não requero. Eu requeri e não eu requis. E esse pode não parecer para vocês, talvez sonoramente, mas é bem comum esse erro também. Ele é bem comum. Tá bom? Tem que tomar esse cuidado. O último, para a gente finalizar, bastante parecido, bem rapidinho, o juiz não interviu no caso, né? E no caso o verbo intervir, também no pretérito perfeito, é não interveio. Esse acontece aos montes, esse eu é disse bem comum. que a maioria das pessoas fala interviu, tá bom? Tá certo, Tá bom, professora. professor. Então você volta na quinta-feira, né? Quinta-feira eu tô aqui com mais dicas para vocês, tá bom? Tá bom, Tá então. certo. Eu te Até requero. lá, então. Isso, né? Vai me requerer nesse caso. Boa tarde para vocês, boa tarde, telespectadores, até quinta-feira. Tá bom, Até. até lá. Obrigada.